Desde 2023, eu venho dizendo uma coisa que muita gente se recusa a aceitar, mas em Força Mística, o modo guerreiro lendário perderia para a forma base. Teve quem discordou, teve quem entendeu e teve até quem chorou por conta disso. Falar que eu tô errado é fácil, agora provar mesmo, parece que ninguém consegue, né? Recentemente, comentei que faria um vídeo explicando o porquê Força Mística não é a equipe mais poderosa de Power Rangers, mas eu senti vontade de discutir sobre esse assunto primeiro, e é por isso que no vídeo de hoje eu vou provar que o modo guerreiro lendário não é superior à forma base e não venceria ela. Mas relaxem que o vídeo sobre Força Mística já tá chegando. Antes de tudo, vale entender o que é de fato o modo guerreiro lendário. Ele é basicamente um aumento de poder concedido pelo Tribunal da Magia, entidades responsáveis por supervisionar e preservar a magia no universo. Só que é aí que nasce o exagero. Muita gente acha que só porque esse poder veio do Tribunal, ele automaticamente se torna o mais poderoso de Power Rangers. Mas não é bem assim. E, sinceramente, eu não sei o que acontece, mas os fãs de Força Mística são muito emocionados. Não é só com esse modo, mas com praticamente qualquer coisa que acontece na temporada. Eles sempre inventam algum exagero para forçar que a equipe é mais poderosa. Pela lógica e também pelos próprios acontecimentos da série, o modo guerreiro lendário realmente possui mais poder mágico do que a forma base. Isso é um fato, mas é exatamente aí que muita gente se confunde. Ter mais poder não significa vitória garantida. Um personagem pode ser mais poderoso que o outro e ainda assim perder. Existem vários fatores que determinam o resultado de uma luta, e um dos mais importantes são as capacidades físicas. E convenhamos, em muitos casos, elas contam bem mais do que só o nível de poder. Mas agora, vamos relembrar todos os feitos do modo guerreiro lendário, tanto de poder quanto de capacidades físicas, e então compará-los com alguns feitos da forma base. Vamos começar falando sobre essa fala do Genji. Inconcebível! Eles têm mais poderes do que nunca! Só o tribunal poderia conceder esse tipo de poder. Sim, eles têm um nível de poder superior, e eu já expliquei isso. Mas isso não necessariamente significa que eles estão superiores em todos os fatores, e vocês irão entender isso até o final do vídeo. Usando suas habilidades novas, eles foram capazes de derrotar as bestas bárbaras que derrotaram eles na forma base. E aí você pensa, então isso prova que eles estão mais fortes, já que não foram capazes de derrotar as bestas sem o modo guerreiro lendário. Você está errado e certo ao mesmo tempo. Eles só puderam derrotar as bestas por conta do modo guerreiro lendário, mas por conta do poder desse modo, já que usaram suas habilidades mágicas. Meu ponto é que isso não prova que eles estão fisicamente mais fortes, pois não usaram suas capacidades físicas. E eu acredito que isso não seja difícil de entender, né? E eu não acho que ele esteja falando com nenhuma criança. Temos mais poder do que nunca. Você está certo, Nick. Vocês têm mais poder, não mais força. E eu acredito que realmente não tenham mais força. No episódio seguinte, eles levaram uma coça do Korag, mesmo com seus novos poderes. O mesmo aconteceu no episódio 22. O Nick até conseguiu ferir o Korag com a Tempestade de Fogo, mas, galera, se lembrem que o mesmo Nick na forma base do começo da temporada era capaz de rivalizar e até mesmo derrotar o Korag na porrada diversas vezes, enquanto toda a equipe no modo guerreiro lendário não era capaz de fazer isso. É como se eles não ironicamente ficaram mais fracos após o Power Up. Alguns podem dizer que os produtores de Power Rangers não se importam para nível de poder, e de fato eles não ligam mesmo, mas pessoas como eu se importam, e é por isso que eu estou aqui, para analisar tudo isso de forma coerente e com base no que é mostrado. Chegando ao arco dos 10 terrores, os Rangers apanham feio pro Magma, mas a Madison consegue derrotá-lo. Só que isso acontece porque ela usou seus poderes de água,
que são a fraqueza do Magma, já que ele é um Ifrit, um tipo de demônio de fogo. No episódio 26, Nick e Vida conseguiram bater no Recatoide, mas não foi um dano significativo. Ele levantou rapidamente após isso e não se mostrou estar dolorido. No final do episódio, eles causaram um leve dano à Serpentina com seu disparo duplo, mas novamente não foi nada demais. Após isso, com seus poderes, eles foram capazes de ajudar o príncipe em uma rajada para empurrar o Megahorn, mas enfim, não foi nada demais. Pra ser sincero, eu nem ia tocar nesse ponto, mas é até engraçado como o modo guerreiro lendário é super valorizado. Tem gente que trata essa forma como se fosse o auge da magia em Power Rangers, quando na prática ela teve um momento de brilho na estreia e depois disso só serviu pra tomar surra. E cara, se tu acha que eu não tô falando a verdade, assiste do episódio 20 até o final de Força Mística. É aquele típico caso de aparência imponente, mas desempenho questionável. Um power-up que impressiona na chegada, mas decepciona no currículo. Um feito que vejo algumas pessoas mencionarem para tentar colocar o modo guerreiro lendário acima da forma base em força é aquele em que a Madison consegue destruir a língua do sapo gigante após ativar o modo guerreiro lendário. Tecnicamente, é um feito de força física amplificada por energia mágica. Isso porque a ação de romper algo que aprendia é física, mas ela só conseguiu romper por estar no modo guerreiro lendário, que é uma fórmula com poder mágico elevado. Ou seja, a força usada ali vem de um boost mágico, então dá para considerar como um feito híbrido, mas que se manifesta fisicamente. De qualquer forma, isso não prova que o modo guerreiro lendário seja mais forte, pois a própria série nunca comprovou isso até o momento. Os Rangers têm feitos muito melhores do que esses em suas formas base. Insistir que o modo guerreiro lendário é mais forte por simplesmente ser um power-up, mesmo sem nenhuma prova concreta disso, só prova que você é mais fã de fanfic do que da própria série. Mais pra frente, Xander e Vida apanharam pro Geeko, e o resto da equipe se juntou para tomar uma surra. Eu iria mencionar um momento em que o Xander e Vida conseguem reagir a alguns raios lançados por ele, e por isso eu diria que eles têm uma boa velocidade de reação. Mas se analisarmos direito, veremos que a maioria dos raios passaram do lado deles e eles tiveram bastante dificuldade para contra-atacá-los. E além disso, a equipe não foi capaz de reagir à velocidade do Geeko no episódio final. Então, não. Eles não são rápidos. E para finalizar, eles apanharam pra Itachi. E basicamente, isso foi tudo que o modo guerreiro lendário fez durante a série. Fala sério, cara. Por quê? O que faz vocês pensarem que o modo guerreiro lendário é tão impressionante? Eu espero que vocês possam entender que ele é um power-up genuinamente fraco após esse vídeo, porque a única coisa que ele fez foi apanhar. A intenção principal do vídeo não era essa, mas depois de escrever o roteiro, acabei mudando de ideia. Mas como eu disse, provaria que o modo guerreiro lendário não é mais forte do que a forma base, e que perderia para ela. Então aqui vão alguns feitos que colocam a forma base acima do guerreiro lendário. Xander foi capaz de causar dano a uma espécie de minhoca gigante. Nick por si só já se mostrou relativo ao Korag e já venceu ele diversas vezes. E por fim, os Rangers tinham acesso a um feitiço de velocidade, o que faz da forma base mais rápida que o guerreiro lendário. E outro ponto que é muito importante de mencionar é que o modo guerreiro lendário está limitado a 5 habilidades do cajado. Isso mesmo, enquanto a forma base tem acesso às varinhas, ou seja, os Rangers na forma base podem usar diversos feitiços, enquanto o modo guerreiro lendário nunca se mostrou poder usar mais do que os 5. Ele já se mostrou capaz de poder usar as habilidades sem precisar selecionar no cajado, mas da mesma forma, não muda o que eu disse. Não encontraremos feitos absurdos em Força Mística, mas de fato, a forma base mostrou muito mais do que esse power-up, que convenhamos, está longe de ser inútil, mas também está bem distante de ser esse ápice de poder que alguns pintam por aí. O modo guerreiro lendário tem sim um nível de poder mágico maior que a forma base. Isso é inegável, mas isso não significa que ele seja mais forte ou que venceria em uma luta, porque ter mais poder não é o mesmo que ser melhor em combate. Na prática, o que vimos foi um power-up que prometia muito e entregou pouco. Ele é mais mágico,
mas fisicamente inferior. Não é mais rápido, não é mais resistente e apanhou em todas as lutas importantes. Enquanto isso, a forma base tem feitos muito mais sólidos, com os Rangers vencendo inimigos que no modo guerreiro lendário deram trabalho ou até humilharam eles. O fandom trata esse modo como se fosse o auge da magia em Power Rangers, mas a verdade é que ele é só uma forma bonita com um nome imponente, sem feitos reais para sustentar a fama. Ele brilhou na estreia, e depois disso, foi só decepção. E se você ainda insiste que ele é superior, me desculpa, mas você tá mais apaixonado por um visual legal e um nome chamativo do que pelos fatos da série. No fundo, é novamente mais um fã de fanfic do que de Power Ranger de verdade. No fim das contas, o modo guerreiro lendário é fraco, superestimado e a galera está cega.